Bom dia, irmãos. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor, o meu proceder, tudo que eu faço, o meu agir, coloco a teus pés, Senhor. Coloco diante de ti o coração de cada um de nós agora, Jesus. Coloco diante de ti, Senhor, o meu falar, inclino todo o meu agir, o meu proceder a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, começando então nosso café com Jesus, com a graça de Deus, com o mover do Espírito Santo diante da doutrina social da igreja. Hoje nós vamos estar falando sobre a alma, a salvação da alma, como a gente está diante do índice analítico, que é o decorrer do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos no parágrafo 2420 e nós vamos unir hoje o parágrafo 2422 e também ao 2419. É um mover muito bom para a nossa alma, para a salvação da alma, diante do Evangelho, diante do Espírito Santo, diante da plenitude, do querer de Deus para o nosso agir, diante do social, diante da moral, do juízo moral, diante da economia, diante do social, onde que a gente se corrompe aos apegos deste mundo, deixando que isso transforme o nosso coração e tire a salvação da nossa alma. Nós vamos estar falando isso hoje. Então, o parágrafo 2420, que é o parágrafo central hoje, nós vamos estar falando, mas nós vamos estar degustando um pouquinho de um parágrafo antes e um depois. Então, o parágrafo 2420 vai nos dizer assim: a Igreja emite um juízo moral em matéria econômica e social. Então, a Igreja vai nos dar um direcionamento diante da moral sobre a matéria econômica e social, quando o exigem os direitos fundamentais da pessoa ou da salvação das almas, colocando aqui, em primeiro lugar, a salvação das almas. Vamos lá? Na ordem da moralidade tem uma missão distinta da missão das autoridades políticas. Então aqui, na ordem da moralidade, todos nós, temos uma missão distinta da missão das autoridades políticas. A Igreja se preocupa com os aspectos temporais do bem comum, em razão de sua ordenação ao sumo bem. Nosso fim último procura inspirar as atitudes justas na relação com os bens terrenos e nas relações socioeconômicas. Então aqui a gente vai ver, irmãos, um pouquinho antes para a gente definir esse parágrafo. No parágrafo 2419 vai dizer que a Igreja recebe do Evangelho a revelação plena da verdade do homem. Quando ele cumpre sua missão de anunciar o Evangelho, testemunha ao homem em nome de Cristo, sua dignidade própria e sua vocação à comunhão de pessoas. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus junto com a moral da igreja, o direcionamento da doutrina, o ensinamento da palavra, trazendo para nós, embasado na fé, para que a gente seja testemunho, testemunho da ação, o testemunho econômico, o testemunho de justiça, Vamos colocar aqui aquele coração que se corrompe com dívidas, aquele coração que se corrompe com enganações, com mentiras, aquele coração que se corrompe com latrocínios, que rouba as pessoas, que fere as pessoas. Então, diante de tudo isso, a igreja ela vai nos direcionar moralmente para que a gente seja justo e verdadeiro diante da verdade que vem de Deus, diante da palavra, que Deus não aprova o apego a esses bens materiais, onde que você coloca o pecado à frente, unindo-se a essas maldades diante da economia, diante dos bens materiais. Vamos pegar o parágrafo
422 e o 23. O ensinamento social da igreja abrange um corpo de doutrina que se articula à medida que a igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história. À luz do conjunto da palavra revelada por Jesus Cristo, com a assistência do Espírito Santo, esse ensinamento se torna mais aceitável aos homens de boa vontade, quanto mais profundamente inspira a conduta dos fiéis. Vamos colocar aqui, né, diante do que a gente viveu com essa pandemia, diante do que a gente viveu com tantas situações, a igreja se coloca diante deste agir também da economia, diante do agir, né, do bem social, das pessoas, para que a gente possa, diante da doutrina cristã, do mover do Espírito Santo, tomar direcionamentos, né, nessa parte, nesta conduta, para que a gente não seja corrompido, talvez até, irmãos, por situações adversas, difíceis. Quantos corações se deixam corromper no momento difícil, né? No momento que você está necessitado, e ali a pessoa coloca essa prioridade também na decadência, né, da deficiência do ter, a gente se coloca também a corromper o coração. A doutrina social da igreja propõe princípios de reflexão, apresenta critérios de juízo e orienta para a ação. Muito importante, irmãos, a gente tomar essas atitudes diante da igreja. Que jeito? Uma boa orientação espiritual. Um bom orientador espiritual, nossos padres, nossos sacerdotes, onde você vai até eles, lógico, procurando entender assim, que aquilo que vai contra a lei divina, aquilo que vai contra o juízo moral, aquilo que você vê que não condiz com a verdade, você pode encontrar alguns sacerdotes que têm um mau entendimento da situação. Pode acontecer isso? Pode acontecer, mas eu creio, irmãos, que diante de até do teu pedir a Deus, quando você vai ao sacerdote, naquele direcionamento, você rezar pelo sacerdote, você rezar pelos padres, você rezar pelos bispos, para que o mover do Espírito Santo haja também no coração dele, porque ele é humanamente, mas ele é aquele sacerdote que se colocou a servir a Deus e se colocou a dar bons conselhos. Então isso é a importância da gente pedir a Deus, antes de você fazer uma boa orientação, Senhor, que o teu Espírito Santo mova no coração desse padre, desse sacerdote, para que venha agir também na minha vida. É uma unidade perfeita, irmãos, entre nós, a Igreja de Cristo, o clamor a Deus, a escutar a voz de Deus. Então, neste mover, para que a gente se liberte de todos os apegos materiais, de todo ao juízo, né, aonde que nós devemos ir para a verdade e a vida que é Jesus Cristo, para salvar as almas, diante dos bens materiais, diante da economia. Quantas situações a gente vê envolvendo isso, né? De roubo, de maldades, de inveja. Vamos colocar aqui também outras situações. A falsidade, pessoas que não pagam, né? Pessoas que colocam um monte de dívidas e aí as pessoas ainda não estão nem aí para isso. Não é uma pessoa justa, não é uma pessoa que é certinha com as suas coisas. Mas tudo isso, irmão, a gente tem que pedir para Deus que nos dê a graça da gente viver a santidade também no nosso agir, na nossa ação. E aí você vê uma pessoa que é justa, quando ela está passando por uma dificuldade, o que ela faz? Irmão, eu não estou bem financeiramente, mas eu vou acertar, eu vou pagar. E isso, irmão, é um juízo também de um coração que diante que a gente vê a importância que a igreja alerte isso. Esses tempos eu vi um padre chamando a atenção sobre isso. Ele falando que pessoas que estavam ali em pastorais dando conta de testemunho, né? Que é o que? As pessoas cegas, aquelas pessoas que não pagam contas, aquelas pessoas que fazem um compromisso, mas não cumprem. Então, assim, a importância, irmão, também a igreja alerta sobre isso. A igreja nos ensina, eu já vi isso. E como é importante a gente viver isso, né? Viver isso a cada dia. Bom dia, querida irmã. Que Deus abençoe. A gente vai estar pedindo, peço oração, né? Por sua prima, a gente vai estar colocando aqui, tá? Coloca o nome da sua prima, a gente vai estar no final aqui do vídeo, a gente vai estar fazendo assim essa oração, tá bom? Então assim, que Deus possa nos dar essa graça também, de nós pedirmos um pelos outros, né, irmãos, como a irmã está pedindo aqui, que Deus nos dê essa força. Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo também a live do Evangelho do Dia. Eu peço que você entre lá, né? Vamos estar clamando justamente isso. O Evangelho do Dia vai estar falando justamente o que você está pedindo, irmã.
Entra na live, daqui 5 minutinhos a gente vai acabar esse momento, a gente vai entrar nessa live e nós vamos pedir também lá sobre a ação divina, né? Então, diante deste mover, nós vamos colocar aqui agora todas as ações, né? Nessa parte financeira, na parte social, onde que a doutrina cristã nos ensina a termos um juízo, a termos uma retidão, a sermos comprometidos com o querer de Deus. Pega a sua palavra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Vai dizer assim para nós: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. No momento, irmão, que nós somos oprimidos pelo apego aos bens materiais, apego a este mundo, nós colocamos o bem material, o ter, né, o dinheiro à frente das coisas de Deus. É como eu vi esses dias Deus direcionando para nós: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é quando nós não nos apegamos ao que temos. Eu sempre faço a minha oração assim: Senhor, tudo que eu tenho não é meu, eu só estou administrando. Então, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, se eu tenho um bem aqui neste mundo, não é meu, vai ficar. Eu só estou administrando aquilo que Deus me deu. Eu peço sabedoria para administrar o que Deus me deu. Então, colocando a mão no seu coração agora, vamos pedir pela irmã que está colocando aqui também, pedindo oração pela sua prima, né? E vamos colocar aqui também a vida de cada um, a vida familiar, a vida diante da economia, a vida diante também do ter, do ser, né? A luz é um conjunto da palavra com Cristo, clamando o Espírito Santo junto com a igreja, para que nós tenhamos uma boa orientação. Vamos colocar aqui nossos sacerdotes, os sacerdotes do mundo inteiro, para que oriente também, tenha essa orientação espiritual diante do social, diante do ter, diante das vidas das pessoas neste mundo. Que o Senhor nos dê essa graça, Senhor, para que cada um de nós saiba acolher a Tua verdade no coração. Direciona, Senhor, através dos nossos sacerdotes, através deste momento do Café com Jesus, através da Tua palavra, o coração de cada um de nós, para que a gente possa ter a Tua verdade, a vida em abundância contigo, Jesus. Colocamos também a igreja, a Tua igreja, pedindo que o mover de cada um de nós seja para testemunhar a Tua verdade, seja para dar testemunho de um bom cristão, Senhor. E diante deste mover, eu coloco aqui, Jesus, pedindo, clamando pela vida dessa pessoa, pelo mover que essa irmã está pedindo hoje. Pedimos a intercessão deste momento, Senhor, da Tua mão poderosa sobre todas as situações da vida desses irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, eu vou até ler para nós aqui o rema que nós vamos ter agora no Evangelho do Dia, né? No Lectio Divino. Daqui 5 minutinhos nós vamos fazer outra live. O tema vai ser assim: diante dos conflitos da vida, das situações difíceis, me faz vacilar a minha fé? Jesus é a minha paz e a minha segurança. Nós vamos falar sobre isso e vamos clamar lá essa presença de Jesus na vida de cada um. Aguardo vocês lá, que Deus abençoe. Um grande abraço.